Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui nessa transmissão pelo YouTube. E a gente está começando cumprimentando você, já trazendo realmente o nosso abraço, agradecendo você que já está na audiência. A gente gostaria, claro, de saber quem está aqui conosco. Você que já está aí, manda uma boa noite para a gente, manda um oi, que vai ser uma alegria poder cumprimentar a você. Hoje nós vamos estudar a questão da evangelização, falar sobre as famílias. E isso é uma coisa muito bonita, né? Afinal de contas, não há evangelização sem as famílias. E nós vamos começar também, claro, sempre com a nossa oração. Convidamos você para participar deste momento. Você pode colocar o seu copo de água do lado do rádio. E vamos, nesse instante, então, convidar a nossa irmã Viviane para que possa nos conduzir neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai maior. Agradecer por mais essa oportunidade, agradecer a presença de Jesus, dos nossos mentores espirituais. Pedir que nos conduza, nos dê discernimento e sabedoria para desenvolvermos esse assunto tão belo, passando a mensagem, orientando a todos os irmãos que estão participando desse momento e auxiliando também os nossos irmãos desencarnados que se encontram presentes, em busca de mais esclarecimentos. Agradecemos ao Pai por todas as graças. Nós só temos que agradecer. Que assim seja. Que assim seja. E vamos fazer uma pequena rodada aqui também para cumprimentar o nosso irmão Éder e também a nossa irmã Luziane. Muito boa noite. A Vivi já falou com a gente, né, Vivi? Boa noite também. Uma boa noite a todos. Para nós é uma alegria, viu, Daniel? Estamos de retorno, né? Um abraço também àqueles que nos acompanham aí pelo canal. Uma paz a todos. Maravilha. Boa noite, amigos. Boa noite, Daniel, Viviane, tudo bem? Tudo bem? Opa! Gente, tô tendo uns probleminhas técnicos aqui. Faz parte, estamos ao vivo. Vocês estão me escutando e me vendo bem? Maravilha, Gustavo. Boa noite, já estamos ao vivo aqui no YouTube. Seja bem-vindo você também, que acabou de chegar. Sim, Gustavo. Bom, gente, como dissemos, o nosso tema de hoje é evangelização, né? A nossa irmã Viviane, a nossa irmã Luciane são evangelizadoras, né? E a gente está aqui para perguntá-las, para conversar, bater um papo muito interessante sobre essa tarefa tão importante que forma as crianças e os jovens em todas as casas espíritas. Mas eu quero começar cumprimentando também aqui a nossa irmã Eliette Coelho. Olá, minha irmã Eliette. Nossa irmã Eliette também é evangelizadora, está nos acompanhando. Muito boa noite. Irmã Simone Sabina, tudo bem? Boa noite. Que bom estarmos mais uma vez juntos. E quem começa hoje, fazendo sua primeira pergunta, é o nosso irmão Éder. Irmão Éder, vamos lá, é com você. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos. Não, a nossa colocação, dentro do tema que foi proposto, né? E nós gostaríamos que você comentasse para a gente uma questão, colocada da seguinte forma: tecnologia, amiga ou vilã na evangelização em família? O que mais você poderia trazer para nós nesse sentido? Boa noite a todos, né, novamente. Oi, Éder. Vamos só trazer aqui qual que é a função, né, só para a gente entrar e já te respondendo, a função da evangelização, né, em nossas vidas. Todos nós reencarnamos, né, o objetivo da nossa reencarnação é a expiação, né, pelas escolhas do nosso passado e para progressiva evolução. Esse é o objetivo de aqui estarmos, né? Gradativamente evoluirmos e também repararmos aí as escolhas do nosso passado. Não é diferente para as nossas crianças, né? O espírito na fase infantil.
E as crianças, elas vão trazer a cota, né, de responsabilidade, de compromisso. Por isso é tão importante o tema evangelização, família. E hoje nós vivemos com um grande impacto da tecnologia. Então, sua pergunta, ela é pertinente e muito atual, mas os efeitos que a gente precisa refletir não são só de hoje. Hoje nós estamos com a tecnologia, mas no passado tivemos a televisão, né? Tomando esse espaço da família, da convivência. Mas a tecnologia, ela é um recurso neutro, faz parte dessa evolução, porque não só o espírito evolui, mas como toda a humanidade, como o planeta. Então, a ciência, a tecnologia, ela também está evoluindo. E é interessante porque foi feita essa pergunta à espiritualidade, e aí eu vou pedir licença para ler, antes da gente comentar, da gente refletir juntos aqui, foi, né, o espírito de Cecília Rocha, que foi uma grande trabalhadora da educação, da evangelização, e agora no plano espiritual não é diferente, ela continua nas lides, né, da evangelização. Então, em 2017, quando fazíamos 40 anos da campanha permanente de evangelização, foi entrevistado, né, Cecília Rocha foi entrevistada por meio do Divaldo, da mediunidade Divaldo Franco. E a pergunta foi exatamente assim: como a espiritualidade percebe o uso das tecnologias e das redes sociais na prática da evangelização? Olha que interessante. E ela responde para a gente: as modernas redes sociais podem ser muito úteis na edificação moral dos evangelizandos. O grande problema é que, usadas também por pessoas inescrupulosas, hedonistas e narcisistas, dão mais preferência à futilidade e ao exibicionismo em detrimento de contribuições valiosas na educação e na formação da personalidade sadia. Tudo depende de como serão utilizadas as maravilhosas possibilidades da moderna tecnologia das comunicações. Então, tudo depende do nosso uso. E hoje, nós estamos vendo uma utilidade dessas redes sociais, da tecnologia em nossas vidas, impactando todo o convívio social, não só na evangelização. Então, a tecnologia, ela não é vilã, ela é neutra. Né? Mais uma vez, é o uso que vamos fazer delas. E na evangelização infantil, tem sido uma grande aliada junto aos corações que se dedicam a essa tarefa, porque nós estamos com as nossas atividades suspensas. E aí a gente está vendo toda uma mobilização dos evangelizadores, né, dos pais, de amigos, em trazer algum recurso evangelizador através, né, da internet. Então, é realmente nos educarmos. Emmanuel, no livro, né, Vida e Sexo, ele sempre fala da educação. É não proibição, mas educação. A gente precisa educar a todos nós diante da tecnologia e os nossos filhos. E aí vem a grande dificuldade hoje. Nós ainda não somos educados. Nós adultos, já conscientes, né, do nosso papel, das nossas responsabilidades, ou pelo menos devemos ser, nós também não temos essa educação perante a tecnologia. E aí a grande dificuldade é educar os nossos filhos, de colocar limites, de usar realmente com um fim útil. A que eu tenho me vinculado nas redes sociais? O que eu tenho buscado? Se todos nós fizermos essa pergunta, porque eu sintonizei com o canal, com a mensagem, com uma música, aquilo ali, houve uma associação. Então, eu tenho buscado o quê nessas mídias? Né? Qual que é a minha sede? E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Ah, mas foi só uma mensagem no WhatsApp. Não foi só uma mensagem. Eu me vinculei às vibrações, à energia, àquela discussão, né? Por que eu estou ali naquele grupo? Por que eu busco determinados filmes? Por que eu fico tantas horas do meu dia na internet? São questões que a gente precisa
fazer para nós, como pais, como educadores, né, como familiares, para que a gente possa auxiliar os nossos filhos a também fazerem melhores escolhas, porque a tecnologia ela é neutra e ela pode ser uma grande ferramenta, como está sendo agora, de educação do ser. Precisamos de educação. Maravilha. Tudo na vida é uma escolha, né? E por isso nós estamos dizendo, estamos fazendo a escolha muito mais valiosa para o nosso espírito, estando aqui juntos, né? Estamos fazendo uso das redes sociais, estamos no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, acompanhando esse estudo e dando um bom direcionamento. Muito interessante essa questão que nós dizemos. As redes sociais são neutras. Nós transformamos a polaridade em positivo ou negativo. Vamos trazer principalmente para o positivo e, afinal de contas, os adultos precisam também dar o exemplo, né? Quero cumprimentar a nossa irmã Sandra, lá da Fraternidade Espírita Nosso Lar. Boa noite, amigos. Amo falar de crianças, evangelização infantil. O Herbert também mandando um olá a todos. Ele disse que hoje não está conseguindo conexão, mas está ligado. Herbert, pode mandar suas perguntas por aqui, tá? Que a gente vai transmitir aqui para a Azul, para a Viviane. Bom, vou passar aqui a palavra para a Vivi também. Vivi, você gostaria de comentar alguma coisa, trazer um ponto de vista e questionar aqui a Azul também sobre alguns pontos importantes do nosso tema de hoje? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Azul, a questão da tecnologia, ela é gritante, né? Nós sabemos os impactos que ela veio, ela causa também. É um desafio para os evangelizadores também, dentro das casas espíritas, porque nem todas as casas conseguem não tem, às vezes, nenhuma sala para evangelização montada de acordo com o que eles precisam. Quanto mais prender a atenção dessas crianças, desse ser, em vista de tanta tecnologia. Às vezes o pai leva a criança para evangelização com um celular de última geração. Chega lá, tem uma salinha minúscula que às vezes não tem nem um lápis de cor para colorir. E aí o evangelizador ele tem que lidar com essa situação, que é muito complexa. Aí ele fica, não, vamos no celular, tia, que aqui é melhor do que o que você está passando. Olha só, os desafios são enormes. Né? Nós só na evangelização, na questão da educação no geral, quem está na escola particular consegue. As escolas implementam os meios de mídia para prender a atenção dos alunos. Hoje nós sabemos que nós não conseguimos ficar mais de 3 minutos ligados num certo assunto virtual. Imagina um evangelizador 60 minutos, sem ter uma tecnologia para prender a atenção. Né? É muito complexo, mas saber lidar e mostrar também para a sociedade, para os nossos irmãos, para os pais, a responsabilidade e dosar isso aí, que nem tudo é só tecnologia, que tem como evangelizar com brincadeiras, com arte, que não precisa tecnologia estar o tempo todo lá. Ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta, não necessariamente tudo tem que estar ligado a ela. Em contrapartida, perfeito. A pergunta que eu te passei, posso adiantar, Daniel? Pode, fica à vontade. A questão nós sabemos que a função da família é primordial. O primeiro convívio social da criança é no lar. E isso é responsabilidade da família e não tem como ninguém falar que não, é porque a realidade é essa. E hoje é nítido, os pais levam as crianças, vão à palestra pública, e falam com as crianças, vai lá para a salinha para você brincar. Muitos pais ainda têm essa visão errônea, que a evangelização é para brincar. Eles não entendem qual que é o papel da evangelização e como lidar com mais esse desafio. Mostrar para os pais, especialmente os pais que frequentam as casas, eles são espíritos, são tarefeiros, e falam isso, vai para a salinha, lá para a escolinha, para você brincar. Como trabalharmos esse desafio? Porque eu ouço isso direto. Eu vou levar ali, Viviane, porque eles vão brincar. Perfeito, Vi. Nós sabemos, né, que o lar é a primeira escola e o primeiro templo do espírito. Vou até pegar um livro
Jesus no Lar. Deixa eu ver se eu estou com ele separadinho aqui. Porque é um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, Jesus no Lar. É um ótimo livro para que a gente possa fazer os nossos cultos, né? Logo no primeiro capítulo desse livro, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio, né, a Chico Xavier. Capítulo 1, o culto cristão no lar. Tem um parágrafo aqui, que é Jesus dizendo, que fala assim: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Vejamos a importância do que Cristo quer nos dizer aqui. Né? A nossa casa, o nosso lar, o berço doméstico é o primeiro lar do Espírito e o primeiro templo. E a nossa casa é a legítima, é Jesus dizendo, exportadora de caracteres para a humanidade. Então, nós devemos nos apropriar disso. Aí os pais recebem, né? E tem que ser assim. Os filhos, e a gente se encanta com aquilo, aquela doçura, aquela coisa pequena, né? Aquele amor, e a gente vai buscar fazer dentro das nossas condições o melhor, né? Vamos cuidar do quartinho da criança, vamos cuidar do enxoval. Aí a criança vai crescendo, a gente vai procurar vesti-la, né? Cada roupinha mais linda do que a outra. Vamos buscar as melhores escolas dentro das nossas condições. Vamos buscar, né, dar tudo. A gente chega a dizer assim, nossa, eu quero proporcionar ao meu filho tudo que eu não tive. São legítimas e são, né, louváveis essas escolhas dos pais. Mas por que não também, desde antes de engravidar, antes de pensar, né? O casal ali, no momento que ele está pensando em constituir uma família, por que não já pensar na evangelização desse espírito? Se nós somos espíritos eternos, reencarnamos com um propósito, por que não pensar também na educação espiritual? Então, passa muito pela compreensão do que eu sou, de quem somos, de quem é esse espírito que vem. E aí a literatura espírita, trazendo, né, o evangelho e as falas de Jesus de uma forma clara, vem nos auxiliar, porque são inúmeros livros que vão falar da importância da educação na fase infantil, da importância do lar, da missão e da importância dos pais. Né? Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, pode a paternidade ser considerada uma missão? Paternidade e maternidade, né? Aí os Espíritos respondem, é sem dúvida uma missão, e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que obriga, mais que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. Então, receber aquele filhinho, né, aquele ser que vem, alegrando o nosso lar, a casa fica com um cheiro diferente, nossa vida tem outra cor, vem com uma missão, com um dever para com aquele espírito muito maior do que a gente pensa. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Qual que é a missão? É conduzir aquele espírito para mais próximo de Deus. A gente reencarna, a gente falou aqui já do objetivo da reencarnação. Expiação e para gradativa evolução. E qual que é essa evolução? É um caminho ainda mais próximo de ascensão a Deus. Então eu preciso compreender que acima de todos os cuidados que eu trago para com meu filho, eu preciso aproximar aquela alma de Deus. Essa é uma grande missão. E aí continuam os Espíritos para Kardec. E facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Então, o espírito que chega para a gente, ele está ali pela própria questão orgânica, com limitações. Então, ele vem aberto, sedento, assim, totalmente acessível ao que eu vou passar para ele, de exemplo,
de hábitos. Então, ao ensinar o meu filho a andar, eu preciso também ensiná-lo a ter passos firmes na direção do bem. E isso eu vou fazer no cotidiano, no meu dia a dia. Meu filho, vamos guardar aqui o brinquedo. Vem cá, vamos comigo. Vai com seu filho. Eu estou ensinando aquela criança, né, aquele espírito na fase infantil, a importância do trabalho. A ensinar a falar com clareza, a não mentir, né, a falar de Deus. Esse reaprender do espírito é muito importante. Né? Outras questões, Kardec pergunta qual a utilidade da fase infantil. E no nosso planeta de provas e expiações, a infância tem um período longo ainda, dado a nossa evolução espiritual. Porque a gente sabe, na revista Espírita, Mozart traz, que a infância em outros planos, ela é curta. A cada vez que o espírito vai evoluindo, a necessidade de passar pela fase infantil vai mudando. Nós, hoje, temos a fase, né, a reencarnação, ela se completa por volta dos 7 anos. Então, até essa idade, o espírito ele está muito mais ligado às questões espirituais, ele não tem as suas, toda a carga do espírito, tudo que ele é ainda, né, confronta com a limitação. Então, é um momento propício para eu falar do Evangelho, para eu falar de Jesus, para eu falar dos bons hábitos. Não que depois não há como educar, mas será mais difícil. Porque aí eu já lido também com toda a bagagem espiritual, com todas as conquistas e também com as mazelas daquele espírito, né? Porque aí depois, após os 7 anos, gradativamente, o que o espírito vai aparecer. Daí os grandes conflitos e algumas mães, alguns pais dizerem até assim, não reconheço mais meu filho na fase da adolescência. Então, levar essa clareza, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, da importância da fase infantil para o espírito em toda a sua jornada e da grandiosa oportunidade de evangelizar esse espírito desde antes de vencer o pacto carnal. Hoje a gente já tem a evangelização no ventre, que é essa noção, esperar que o espírito, né, passe pelo parto, vença essa fase, e para começar a evangelizá-lo já é uma ação tardia. Vamos começar desde quando ele está aqui no ventre, né, através das minhas atitudes. E aí a gente vê muito disso mesmo, Viviane, como você trouxe. Os pais já estão nas casas espíritas, né, nos centros, estão buscando a sua evangelização, mas ainda longe de entender o que é aquele momento ali na sala de evangelização. Por ser um momento lúdico, onde tem muita música, onde o evangelizador leva recursos visuais, concretos, né? Os evangelizadores, alguns dedicados ali, montam alguns cenários. Então, o pai passa a intenção de que ele está brincando. Então, é levar a compreensão do que é a evangelização e a sua importância. Porque naquele ambiente evangelizador, e isso pode e deve ser reproduzido no nosso dia a dia, nas nossas casas, no nosso lar, aquele momento ali, a música edificante, uma leitura do Evangelho de Jesus, olha o que está sendo plasmado naquele ambiente. Então, através da brincadeira, por que através da brincadeira? Qual que é a linguagem da criança? Se você perguntar para qualquer criança o que ela quer fazer, o que ela vai te responder? Que ela quer brincar. A linguagem da criança é o lúdico. Mas através da ludicidade, da brincadeira, os evangelizadores têm todo um preparo, tem todo um estudo para que naquela brincadeira a gente leve conceitos de Jesus. O que Jesus fazia com a multidão que a cercava dele? Com aquele magnetismo enorme, né? As pessoas iam atrás de Jesus. Jesus falava. Mas ele falava do quê? Do cotidiano das pessoas, né? Falava da dracma perdida quando via as mulheres, do fermento, né? Um pouco de fermento levando a massa toda. As mulheres compreendiam muito bem isso. Falava do campo, falava da plantação, da criação. Eu sou o bom pastor. Isso fazia um grande sentido para as pessoas daquela época. Né, um tesouro escondido no campo. O campo era o local de trabalho dos judeus. Então, Jesus utilizava
do que era possível que as mentes ali apropriassem o seu ensinamento. E é isso que a gente faz na evangelização. E a evangelização, ela é muito alegre, porque nós estamos falando do evangelho, o evangelho é a boa notícia. E aí a gente vai falar com alegria. Falar de Jesus é falar com alegria. Então, muitos pais ou alguns familiares podem achar que é um momento de distração para as crianças, para que os adultos estejam aprendendo sobre a doutrina. Aí a gente precisa convidar alguns pais, alguns familiares, para começar a assistir uma evangelização, porque eles vão ver o tanto que ali a gente fala de Jesus, fala dos conceitos complicados, né, às vezes, de entendimento da doutrina espírita, com leveza. Isso exige preparo. Então, as casas, né, os centros espíritas, precisam sempre, nas exposições, levar a temática da evangelização. Não só para mostrar o que é feito, que já é muito importante, e aí aproxima a família da evangelização, mas para criar essa consciência. Porque uma mente, um conhecimento, quando chega naquela mente, a mente nunca mais é a mesma. Então, um pai que ouve falar da importância da fase infantil, dessa acessibilidade para a compreensão, e que isso determina toda a jornada do filho, que ele tem na casa espírita, no departamento de evangelização, um grande apoio para a evolução do seu filho, ele vai ver a evangelização de outra forma. A gente não leva os nossos filhos para vacinar? O que é evangelização? É muni-los de recursos para quando estiverem na fase da juventude, na fase adulta, onde vão vir os grandes testemunhos, as vicissitudes, eles terem recursos em si para enfrentar. Porque nós cuidamos de dar uma boa educação para os nossos filhos, para que eles tenham uma boa profissão. Mas será que a gente, como pais, pensa assim, que aos 20 anos, aos 18 anos, nossos filhos podem ter uma grande frustração no relacionamento, entrar numa depressão, que no futuro nossos filhos podem ser lesados por um sócio, e isso desencadear para algo mais, né, complicado, né, um casamento desfeito, isso pode desestruturar os nossos filhos. A gente não pensa sobre isso, a gente pensa na profissão que a gente quer que eles tenham, na boa educação, na saúde, mas e as dificuldades que todos nós passamos? E não vai ser diferente dos nossos filhos. Então a gente precisa muni-los de recursos, vaciná-los para a jornada, né, de provas e expiações que a gente tem. Nós não estamos no mundo de provas e expiações? Então, a evangelização é essa grande oportunidade. A gente precisa falar disso para os pais, aproximá-los da nossa tarefa, porque aí a gente vai fazendo duas coisas muito importantes, né? Trazendo a família cada vez mais para ser um apoio da evangelização e munindo esse pai de conhecimento, porque é esse pai, essa mãe, essa família, ele vai começar a reproduzir no lar também, no cotidiano, o que a gente dialoga na evangelização. Esse é o grande papel da família, né? São os primeiros evangelizadores do Espírito. A tarefa de evangelização é uma tarefa de todos nós, mas principalmente dos pais. Maravilha, maravilha. Mandar aqui uma boa noite para a nossa querida irmã Mafalda, que está acompanhando. Olá, minha irmã, obrigado por estar aqui conosco. Mandar um abraço também para a Lorena, cumprimentou a todos, desejou uma boa noite. E a Eliette, ela fez um comentário aqui, sobre a tecnologia ainda, retomando aquela primeira pergunta. A tecnologia tem sido de grande valia para adquirirmos conhecimentos em todas as áreas da nossa vida, na nossa doutrina, na educação, quando bem monitorada por adultos, política e outras. Exatamente, né? A tecnologia como essa grande ferramenta, e a ideia é exatamente essa, né? A tecnologia tem sido uma grande ferramenta de trabalho e estudo para a evangelização. Exatamente. Estamos nos evangelizando aqui todos nós nessa oportunidade de estudarmos online. A Sandra comenta, né, falando sobre a questão também das crianças que às vezes nascem na periferia, e no caso, assim, em relação às mães solteiras, ela fala essa questão, se no caso são crianças que são programadas, não são, e é claro, né, ela como uma pessoa que é dirigente de uma casa espírita, que é o nosso pequeno lar,
como tratar, né, como encaminhar da forma correta na evangelização. Então, vamos lá. Ela traz a questão das mães solteiras, não é isso? Exatamente. Pois é. Aí eu lembro do Chico, né? Que Chico Xavier tinha um carinho muito grande para as mães, a gente chama de mães solteiras. E já eram mostrando esse grande amor, né? E a sabedoria desse espírito que foi Chico Xavier. Quando a gente vê uma gestante, a gente precisa ver ali um portal, né? Todos nós estamos aqui hoje graças às nossas mães que nos acolheram, em qualquer circunstância que foi, né? Se elas foram assistidas ou não, nós estamos aqui. E aí a gente vê muitos lares, principalmente no nosso Brasil, onde a mulher, né? Ela é mãe, ela é provedora e ela está ali cumprindo o seu papel. É olhar com grande respeito para esse espírito que aceitou, diante de todas as dificuldades, receber os filhos de Deus. Então a gente precisa apoiar muito essas mães, ter um olhar firme, amoroso, auxiliar na condução, sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento. Não cabe, em forma alguma, a gente julgar, né, as condições, porque a gente vê, infelizmente, às vezes, julgamentos, né? Porque são mães, às vezes, de muitos filhos. E aí a gente, com o olhar da doutrina espírita, a gente vê, graças a Deus, essa mãe recebeu esses espíritos. Deu a oportunidade a esses espíritos de aqui estarem. Então, vamos apoiar. Porque a gente, no olhar material, a gente pensa assim, gente, já não tem condições, não tem um companheiro, tantos filhos, mais um filho. Às vezes a gente faz bem um pensamento assim de julgamento. Mas aí a gente vem e convida para olhar pelo prisma do espírito que está reencarnando. Para ele, aquela oportunidade bendita. As famílias, elas se unem por laços, né? Por vínculos. E o que é um núcleo familiar? Vamos pensar assim, o que é aquele núcleo familiar? São oportunidades de aproximação de espíritos, muitos espíritos afins e aqueles espíritos que não estão, né, às vezes muitos inimigos, adversários, que vêm ali para justamente ajustarem os suas desavenças. Essa é a família, esse é o núcleo. Então, se a gente tem uma mãezinha recebendo vários espíritos, ela tem algum vínculo com aqueles espíritos? Claro que tem. Às vezes a própria vida traz uma sintonia. E o que cabe ao centro espírita para essas mães? Apoio. Total apoio. Né? Não só material, mas também como espiritual, de fortalecimento para essas mães. Eu fico muito emocionada quando eu vejo algumas evangelizações que são de assistência nessa carência material, né? Porque assistidos somos todos nós precisamos do Evangelho de Jesus. Mas a gente vê algumas situações, às vezes, que a gente pensa assim, não sei se teria força para passar por tudo isso, e tá lá a mãe, né? Levando os seus filhos à evangelização. É acolher com muito amor, e há situações, e olhar com naturalidade algumas situações, porque a diferença, às vezes, de entendimento, de cultura, de hábitos, são muito diferentes do que a gente, às vezes, vivencia. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente experienciar o amor de Deus com todos eles. E eu acho que eu não sei se tinha uma outra pergunta, Daniel, você repete para mim? Não, foi só um comentário que depois ela fez aqui, tá bom? Tá ótimo. Certo. Maravilha. Dando continuidade aqui, quero cumprimentar também a Maria das Neves, que está acompanhando, mandando respeito a todos que estão aqui, mandando bênçãos divinas também. Maravilha, muito obrigado, viu, Maria das Neves, por estar aqui conosco. Bom, agora é com você, Gustavo. Muito boa noite, tudo bem, meu irmão? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Ozu, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estudar aqui um subtítulo que é trazido no Livro dos Espíritos acerca da sorte das crianças depois da morte.
E aí nós meditamos acerca da história da irmã Aurora, trazida pela Maria Dolores, e comentamos o livro Mensagem do Pequeno Morto, que é da autoria do Chico. E nessa Mensagem do Pequeno Morto, para elaborar a minha pergunta, eu vou pedir licença para ler um pedacinho. Esse livro Mensagem do Pequeno Morto é uma cartinha que um rapazinho de 14 anos chamado Carlos escreveu para o irmão chamado Dirceu. Eu vou ler um pedacinho para poder chegar na pergunta que eu quero fazer. Ele diz assim, o Carlinhos escrevendo para o Dirceu. Meu caro Dirceu, escrevo-lhe esta carta para dizer que não morri. Jamais supus me fosse possível endereçar notícias a você depois de afastar-me do corpo terrestre. Algumas vezes, vira o enterro de crianças e pessoas grandes da janela grande de nosso quarto, quando observávamos, em silêncio, o carro triste, enfeitado de flores, conduzindo alguém que nunca voltava. Recorda-se da morte de Osório, o nosso colega do grupo escolar? Nunca me esqueci do quadro enternecedor. Dona Margarida, a mãezinha em lágrimas, conduziu-nos a vê-lo. Osório, brincalhão e bondoso, estava mudo e gelado. Parecia dormir, imóvel, sob um montão de rosas e saudades. Quando ouvi dizer que ele jamais voltaria, meu coração bateu forte e empalideci. Nosso velho Tomás, o porteiro da escola que assistia à cena, percebeu o que se passava e afastou-me depressa. Nesse dia, não comi e passei a noite assustado. Atormentei o papai com toda a espécie de perguntas sobre a morte e arrepiava-me todo, recebendo-lhe as respostas. Por fim, ele reconheceu a minha inquietação e aconselhou-me a evitar o assunto. Muito tempo passou, mas a experiência ficou guardada no meu coração. Então, Zu, a minha pergunta, ela vai nesse tema. Como é que a evangelização, os evangelizadores tratam, junto das crianças, esse assunto da morte? Perfeito, Gustavo. Só essa introdução do livro, né? O livro é lindo até. Fala da educação desses espíritos que retornam na fase infantil, né? Eles continuam estudando. É um convite lindo para a gente conhecer esse livro, Mensagem do Pequeno Morto. Só para essa introdução, a gente vê a importância e a clareza consoladora da doutrina, né? Trazendo a imortalidade da alma. A evangelização infantil, evangelização espírita infantil, leva, sim, a gente fala da desencarnação desde a mais tenra idade. Claro que com a sutileza e leveza necessária a cada faixa etária. Vamos adentrar mais profundamente, né, nos ciclos mais avançados. Mas desde os pequenininhos, desde o maternal, tem que ser falado com muita leveza. E é interessante, porque a gente percebe que a dificuldade não está na criança. A gente trabalha muito isso no evangelizador. Porque quando a gente está levando uma história, e aí fala do cachorro, por exemplo, na história, estou contando uma história e o cachorrinho morreu. E a criança fala, meu vovô morreu. Ou então, a gente está trazendo alguma coisa, ela quer contar que o cachorrinho, né, morreu. Com muita naturalidade. E aí o evangelizador ele tem uma oportunidade de dialogar com essa criança sobre isso, que a morte não existe, que a separação é temporária. Nós temos relatos de crianças que, quando elas são evangelizadas, né, desde muito pequenininhas, dos pais para conosco, que os pais assustam com a clareza do entendimento que as crianças trazem. Né? Recentemente, a gente conversando com a mãezinha, ela perguntou para a mãe assim, mamãe, onde que eu estava antes de né? 4 anos a criança. Onde que eu estava antes, mamãe? De estar aqui? Aí ela, na barriga, filha, na barriguinha da mamãe. Ela está assim, não, mamãe, eu estou falando antes. Porque nós não falamos que a reencarnação ela vai se processando, por volta dos 7 anos se completa, então as crianças têm muito mais facilidade de ter um contato com o plano espiritual.
Então, ela estava provavelmente ali relembrando alguma coisa, e aí a mãe é que ficou desconcertada. Aí ela falou assim, filha, no plano espiritual. E aí ela ficou assim, no plano espiritual? Aí ela falou assim, aonde que eu vou votar? Olha pra você ver a naturalidade. Isso, filha, aonde eu vou votar? Aí ela responde pra mãezinha assim, então o vovô vai voltar. Porque o que ela fez? Olha a elaboração desse espírito. Se eu estava lá e estou aqui agora, nasci de novo, se o vovô foi para lá, ele vai voltar. Né? Então, assim, nós adultos que estamos, às vezes, ainda começando nesse conhecimento, ou até temos um conhecimento mais abarcado da doutrina, a gente tem a tendência de achar que a criança não está preparada. Não vou levar o tema desencarnação, são muito pequenininhos. Não, a dificuldade está em mim com o tema, com a morte, né? E a gente está vendo isso muito agora. O que é a morte? Uma separação temporária, porque o que morre mesmo é só o corpo. As nossas crianças precisam ter esse entendimento, porque olha que bênção que é, se ela for passar e vivenciar, né, a desencarnação de um ente querido na família e tiver desde pequenininha ali tendo proximidade com essa doutrina consoladora, de que nada morre, tudo é vida. Nós estamos em espaços separados. Então, faz parte do tema da evangelização, assuntos, né, ligados à imortalidade da alma, e às vezes a dificuldade que nós encontramos está no evangelizador, está na família, está no adulto, e aí a gente vai trabalhando junto. Nós não podemos, nós não devemos privar as nossas crianças, né, desse entendimento consolador da doutrina. Então, é com muita naturalidade. E aí a gente vê nessa história, porque o jovem Carlos, ele desencarna, ele teve uma certa dificuldade, né, e a tia dele é que vem auxiliá-lo, de compreensão. E aí vamos pensar, se ele tivesse sido evangelizado com essa clareza, essa transição, né, seria mais suave. Então nós precisamos vencer a dificuldade que está em nós e falar para os nossos filhos com naturalidade de assuntos que nós é que julgamos que não são próprios. Então a desencarnação faz parte, inclusive, do temário desde bebês. Claro que cada faixa etária a gente vai levar com, né, o recurso adequado àquela faixa etária, mas falar com muita tranquilidade, aliás, esse é o nosso papel, né, falar dos princípios da doutrina com muita naturalidade. E as nossas crianças, elas aceitam com muita naturalidade. A dificuldade, eu repito, está sempre no adulto. Maravilha, Zu. E é importante escutarmos isso para a gente tratar os nossos filhos como espíritos eternos que já são, porque às vezes até a gente mesmo esquece que nós viemos do mundo espiritual, já passamos pelas experiências da desencarnação, né? E vamos passar novamente. E isso é algo natural do espírito. Então, à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai, inclusive, preparando, porque uma das grandes dificuldades do mundo espiritual que a gente tem relatado é exatamente a desencarnação de todos nós, né? Quando a gente desencarna, a gente ainda passa por traumas muito grandes, porque ficamos muito apegados à carne, porque não trabalhamos isso. Então, quer dizer, a gente trabalhando, nos educando desde criança, então a gente vai criando essa possibilidade de nós termos mais sucesso, e é o que nós queremos na nossa encarnação, e cabe nós, pais, conduzir, e saber conduzir, né? Quero cumprimentar aqui a Maria das Graças Silva, desejo uma boa noite a todos. Vou aqui trazer alguns comentários também sobre a Eliette Corrido participando aqui conosco. Ela dizendo como é importante as crianças, impressionante como as crianças absorvem o conteúdo falado do cotidiano, né? A gente está falando dessa naturalidade, mesmo irmã Eliette, na vida familiar e na vida social, e a importância desse carinho, de nós acolhermos todos que precisam, né, todos que estão passando por dificuldade, igual citamos as mães solteiras, né, afinal de contas, a gente precisa desse carinho das crianças compreenderem também esse ambiente reencarnatório em que estão, que às vezes questionam, sim, e questionam o evangelizador, e o evangelizador precisa estar preparado para todas essas coisas. E às vezes, quando a gente nasce num contexto familiar, né, Zu,
que a gente não tem determinados mecanismos, se a gente não pensa nele, a gente é pego de surpresa. Se a gente é pego de surpresa, acaba que a gente fica assustado com a pergunta da criança. E é interessante a gente abordar todos esses temas. Por isso que, assim, uma coisa que o Gustavo sempre fala, né, Gustavo? Que o espiritismo a gente aprende tudo. A gente aprende a ser psicólogo, a gente aprende a olhar a astronomia, a economia, até se alimentar direito. O André Luiz puxa o nosso ouvido quando a gente... quando nos traz os 10 mandamentos da saúde, que é lindo, gente, essa página de André Luiz. Bom, vamos continuar aqui fazendo mais uma rodada de perguntas, irmão Éder. Ok. Uzu, você falou aí há pouco a respeito da capacitação do evangelizador quanto àquela fase lúdica da criança. Mas trazendo isso para a família, como nós, pais, podemos trabalhar essa fase lúdica da criança no lar, a favor da cristianização da criança, a gente pode assim dizer? Ok. Ótimo. Eu até vou aproveitar um gancho na pergunta anterior, que o Daniel estava falando aí, eu estava aqui elaborando umas questões. Por exemplo, a criança ela tem sempre um bichinho, né? Às vezes um peixinho, um animal doméstico, e até na morte desse bichinho é material para a família trabalhar, sabe? Um peixinho, um bichinho que... Por quê? Porque falar, às vezes os pais podem falar assim, não querem contar que o bichinho morreu. Esconde, fala que sumiu, ou então às vezes fala assim, foi pro céu. Olha que momento importante para poder vivenciar com a criança ali, né, aquele luto. Vamos ficar triste, né, nós ficamos tristes, mas é só o corpinho, ele é um princípio, né, não precisa falar com esse termo técnico, mas é um princípio inteligente. Nos livros, né, infantis, como esse mesmo, Mensagem de Pequeno Morto, tem os animais no plano espiritual, aí fala, olha, ele continua vivo lá no plano espiritual, de onde nós viemos, nossa pátria. Então, o cotidiano é material riquíssimo de evangelização. E é isso que os evangelizadores fazem, né? Tentam trazer um conteúdo, uma temática, elabora para a vivência da criança. E nisso a gente pode transferir para o lar perfeitamente. Aliás, esse deveria ser o nosso caminho, porque nós estamos com as crianças, né, e os jovens na mocidade, 1 hora e meia por semana. Os pais estão com aquele espírito o tempo todo ali. Né? Então, é nesse momento que e aliás, essa é uma das nossas responsabilidades, como nos diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe, a gente precisa observar a tendência daquele espírito que está conosco. E observando a tendência, eu vou educando no dia a dia. Então, quais poderiam ser, assim, algumas, não vou chamar de dica, né, porque não é dica, assim, mas algumas instruções do que a gente faz para que essa evangelização aconteça no lar. Vamos pensar no momento do culto do evangelho no lar. Né? Às vezes a gente impõe coisas que não fazem muito sentido, que mais são impeditivas do que auxiliam. Se a criança quer levar o biscoito para o momento do evangelho do lar, aí a gente fala, não, agora não é momento para isso. Então já vai criando assim uma sensação ruim. Lá vem o culto, né? Aquele momento que eu não posso fazer nada. Deixa comer o biscoito. O importante é que ela entre no ensinamento, né? Da história, no que eu quero propor ali. Porque tudo tem uma intenção. Eu preciso ter uma intenção para aquele diálogo. Então, o evangelho no lar tem que ser um momento agradável. Quer comer biscoito? Come biscoito. Quer desenhar? Desenha. Né? A gente vê algumas famílias falaram para a gente assim, eu fiz uma cabaninha debaixo da mesa. Fomos todo mundo para debaixo da mesa para falar, né, do culto no lar, na história e tal. Então, assim, usar da criatividade e do que atrai a sua criança. Se Jesus falava para a população na época, somos nós que estávamos lá com ele, do cotidiano, do que era da nossa rotina, façamos o mesmo com os nossos filhos. Né? No momento da prece ao dormir. Né? Vamos fazer prece com nossos filhos. Será que a gente tem o hábito de os filhos ao deitarem, né, dar boa noite, falar da importância da prece, cobri-los,
como que está a nossa conexão com os nossos filhos, porque às vezes, e agora a gente está sendo convidado a vivenciar isso. Nós vamos falar para a Fraternidade Mundo do Lar muito sobre isso, a gente vai levar muitos exemplos lá, né, Viviane? Como que está a nossa conexão? Porque às vezes a gente está passando muito tempo com os nossos filhos, mas está só ali, né, com eles. Que seja 10 minutos do meu dia, mas que eu estabeleça uma conexão, que eu esteja ali para ouvi-lo, para estar com ele. E ele vai me dizer muito do que eu posso fazer. É porque a gente, às vezes, não escuta a criança. Não, a gente não escuta o nosso filho. Né? Na fala dele, tem muitas orientações de como eu chego àquele coração. Adianta vir falar para alguém que não entende nada de determinado assunto, vai ser mais difícil. Mas eu me apropio, aí eu estou lembrando aqui muito de Chico Xavier hoje. Foi perguntado, o Chico estava lá lendo sobre times num jornal. Aí chegaram e falaram assim, mas Chico, você nem torce para esse time, por que você está lendo sobre isso? Aí ele falou, não, mas eu preciso ter conteúdo para quando, né? Aí falou o nome da pessoa, vier conversar comigo. Olha a sutileza desse espírito. Ele estava lendo algo porque alguém que era da convivência dele gostava, porque ele precisava ter assuntos para quando aquele coração viesse conversar com ele e houvesse ali uma sintonia. Eu sei do que o meu filho gosta, do que o meu companheiro está comigo, de quem está caminhando comigo, o que interessa aquele coração, porque é pelo que interessa a ele que eu vou levar, né, os ensinamentos que eu quero levar. Existe na evangelização, a gente fala muito isso, né, nos encontros, quando a gente é convidado, sobre o momento oportuno. Até mesmo no momento da evangelização, às vezes, a gente tem que rever a nossa programação. Existem momentos oportunos de aprendizado, e existem momentos que não vai adiantar eu dizer nada. A questão é que a gente, como mãe, e eu falo muito por mim, a gente tem um olhar, né, principalmente as mães, mas também os papais que estão ali juntos, a gente já tem um olhar de querer direcionar assim, não, menino, não faça isso, não faça aquilo. Olha o que você está fazendo, como que está isso? E falo com naturalidade, a gente não é um sentimento de culpa, não estamos falando isso para nós estamos no processo. Trazendo aqui uma reflexão, a gente precisa criar conexão, que é isso que Chico estava falando naquele livro, estava lendo algo que não era nem muito do cotidiano dele, não era algo que interessava, mas para quê? Para que ele criasse uma conexão com o espírito que ia procurá-lo. Olha, nós precisamos fazer isso com os nossos familiares, nós precisamos criar uma conexão, que é aquela vinculação verdadeira. E aí ele mesmo vai me dizer que recursos que eu vou trazer, se vai ser uma brincadeira, qual o formato, né? Porque cada família, cada célula é de um jeito. Cada uma funciona de um jeito. Às vezes o que eu faço aqui com os meus filhos não vai surtir nenhum efeito aí com os filhos do Daniel, né? Ele é que precisa criar uma conexão. Então a gente precisa permitir, e vamos aproveitar e fazer isso nesse momento que nós estamos mais aqui, que seja 10 minutos do nosso dia, mas que sejam 10 minutos onde eu vou deixar o celular, as preocupações, porque às vezes eu estou respondendo meu filho, mas minha mente está em outro local. Perdi uma grande oportunidade de conexão. Aí só para ilustrar, porque está vindo muito aqui, eu tenho uma filha que é diabética desde pequenininha. E assim, eu já criei vários momentos para falar para ela, até porque o assunto para mim também é dolorido, né? Então, assim, eu ficava tentando criar vários momentos para falar com ela da importância, do cuidado. E aí, um dia, eu fazendo um momento aqui de preparar uma evangelização, a gente ia falar da parábola dos talentos, eu estava imprimindo umas moedinhas, e aí ela veio perguntar o que estava acontecendo, e naturalmente surgiu um momento, porque eu falei com ela assim, eu vou brincar com eles do talento, vou levar uma moedinha, queria achar aqueles chocolatezinhos de R$1, lembra? Se eu achar, eu vou levar. E ela entrou na conversa e aí, de repente, foi um momento oportuno que eu falei com ela assim, o que você acha? Eu escrevi atrás de uma moedinha assim, né? Diabetes. Aí eu falei assim, o que você acha que isso aqui é um talento? Aí ela assustou assim, sabe? Ficou assim, assustada, porque é um assunto difícil pra gente, né?
A gente está no aprendizado. Aí ela ficou assim, eu falei, é um talento, filha. Aí ela falou, mas é um talento por quê? Se dói. Olha, criança é muito verdadeira, né? Aí eu falei assim, mas imagina o que nós estamos como família aprendendo juntos. A ter disciplina, a ter cuidado. E o que é isso agora para você que é um espírito eterno? E aí surgiu um momento que foi propício para trazer um assunto doído para a gente, né? Mas veio de uma forma leve. Mas por quê? Eu permiti, na hora que ela veio, me interromper, conversar comigo, eu criei uma conexão. Aí houve um momento oportuno de aprendizado para nós duas. Então é isso, só para ilustrar, é isso que a gente precisa proporcionar no lar. Momentos em que a gente vai criar uma sintonia. E aí o próprio Espírito vai falar qual o caminho, como conduzir assuntos até difíceis, doloridos, né? Porque quando a gente está passando pela experiência, ela é dolorida. A gente precisa ter esse respeito. Então, cada família, cada núcleo, cada conjunto ali, né? Ele precisa se conhecer. Mas a gente, às vezes, está junto, mas está distante. Precisamos criar essa conexão e ali cada um vai dizer qual o melhor caminho, né? Se é uma música, se é uma brincadeira, se é um teatro, se é um diálogo, né? Às vezes, um hábito que a gente precisa retomar, que a sociedade moderna perdeu, é o alimentar junto, na mesa. Colocar a mesa mesmo, sabe? Põe a toalha, põe as panelas, senta na mesa. São momentos riquíssimos para a gente observar a nossa família, os nossos amados. Só que a gente precisa fazer um exercício de não ir com julgamento. Não é fácil. Eu falo porque não é fácil, eu vivencio isso, às vezes eu já me pego julgando, aí opa, porque eu preciso dar espaço, né, para aquele espírito se expressar, para que eu possa ver o que eu preciso ver e atuar, né, Jesus, vamos observar Jesus em todos os momentos que ele ia passar uma lição. Os evangelistas começam falando, e vendo, e observando. Então, Jesus, antes de algum ensinamento, ele observava, né? Quando as criancinhas estão chegando, né? Deixai vir minhas criancinhas e não as impeçais. Olhe no registro de Mateus e fala assim que Jesus, olhando aquilo, repreendeu os discípulos, ou seja, olhando. Jesus estava sempre olhando a nós. Jesus está sempre olhando. Deixa eu olhar azul primeiro, antes de trazer o ensinamento. Eu acho que a gente precisa criar essa conexão. Precisamos olhar uns para os outros no nosso lar, e aí vai fluir, Éder. Maravilha, maravilha. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento, estão acompanhando essa transmissão, falando sobre evangelização. Agora a gente vai fazer um toque de bola bem rapidinho, viu, Zu, Gustavo, tá bom. para que a gente possa encerrar com as perguntas que o Gustavo preparou e que a Vivi preparou também, para que a gente possa, então, mais uma vez, convidar a todos para voltarem na próxima terça-feira. A gente não vai esgotar o tema, né? As perguntas que chegarem da agora para frente, a gente responde na próxima terça-feira, que a gente está dedicando a este estudo da evangelização. Realmente estamos aproveitando este momento em que as fraternidades estão com restrição de funcionamento, para que possamos estudar, né? Depois, quando voltarmos ao normal, aí a gente vai traçar uma estratégia diferente para esses estudos online, que sempre atraem muitas pessoas. A gente já teve uma audiência aqui já de 50 pessoas que passaram por aqui, estamos aí com uma média de 13 pessoas simultaneamente acompanhando, que é muito bom. Bom, vamos lá, Vivi, com você. Nós sabemos que o nosso país é um estado laico, né? Nós vivemos um estado laico. E eu tenho, né, na coordenação da evangelização, eu vivencio com os evangelizadores as crianças que têm pais de religiões diferentes. A mãe é espírita, o pai é católico, evangélico, ou às vezes os pais são separados, cada um tem uma sua religião. E é bem complicado, porque a criança chega, ela leva
num dia ela sai da evangelização, ok, no outro dia ela volta e fala, mas meu pai falou isso, minha mãe falou isso, meu avô falou isso. Eu tenho casos de crianças que na casa dos avós eles não falam que vão na casa espírita. E isso é muito complexo. É complexo e desafiador porque o evangelizador fica, né? E aí? Mesmo nós sabemos que é um Estado laico, livre, cada um tem direito de escolher, seguir a religião que se identifica, mas para a criança isso é muito complicado. Sim. É complicado para a criança e é para nós evangelizadores, né? Porque, assim, se algo eu posso dizer, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Questão 110 do livro Consolador. E Emmanuel responde, né, e não poderia ser diferente, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E aí a gente fica pensando nesse espírito, né? Porque a criança é muito autêntica. Então ela vira e fala assim, meu pai falou assim que é para eu esquecer tudo isso. Você não... E isso é difícil para a criança, porque quem tem alguma criança aí, principalmente na fase infantil, o professor, né, o educador, a educadora, às vezes as mãezinhas ficam até com raiva, né? Porque assim, não, mas a minha professora falou. Né? E às vezes acontece esse vínculo com o evangelizador. A criança fica chateada, porque ela fala com a mãe, com o pai, não, mas a minha evangelizadora falou. E aí a gente vai ter que agir com muita naturalidade, falando assim, olha, isso é o que nós aprendemos aqui. Mas sempre com muito respeito ao núcleo familiar daquele espírito. Nunca nós vamos evitar de todas as forças e contradizer ou, né, de alguma forma, dizer algo que possa prejudicar aquela criança com o núcleo familiar dela. Por quê? Porque ela reencarnou ali, tem um propósito, tem vínculos com aquela família. Então, a família é a base daquele espírito e os evangelizadores precisam compreender que nós estamos ali a serviço do Cristo, né, na evolução nossa e trabalhando para a família. Eu preciso da família para que aquele espírito vá, aquela criança vá. Não é fácil, né? Eu acho que eu já contei aqui, já relatei de uma evangelizadora que a mãe fazia questão de falar na frente dela, ó, esquece tudo que ela disse. E aí eu fico pensando, será? Esquece? É possível a gente esquecer alguma coisa? A memória é indelével. A sementinha está ali. Na hora que aquele espírito precisar, ele vai buscar. Ele vai resgatar aquilo que foi aprendido. E é muito bonito quando a gente vê essas questões com mais leveza. Então, assim, a família é a célula máter daquele espírito. Nós precisamos aproximar da família, não querer dizer que nós estamos certos, os pais, né, estão errados. Vamos tentar acalmar aquele conflito, se ele houver, porque às vezes o conflito também está só no adulto, às vezes a criança está tirando de letra ali. Mas se a criança manifesta um conflito de entendimento, ou se ela relata que no lar o pai ou a mãe ou alguém fala assim, ela está errada, esquece, vamos valorizar o que Jesus nos pede, honrar vosso pai e vossa mãe. Vamos falar, olha, ele é seu pai, ele é sua mãe, ele está certo, ele te ama. Sabe o que a gente acontece aqui? Aqui a gente estuda nesse olhar, mas no fundo tudo é amor. A gente precisa deixar as coisas serem como são, no sentido assim, nossa, trouxe a evangelização com o maior amor, com o maior carinho, é o que eu acredito. A criança vem aqui, eu faço o meu melhor e alguém, né, tá falando que isso é mentira. Deixa eu falar. A sementinha tá ali, ó, lá dentro. Agora, se a família nos procura, se a mãe procura, ou o pai procura, falando dessa divergência, vamos acolher a família, vamos trabalhar, aí é um trabalho conjunto. Mas a semente do evangelho, o amor, a intenção ali, está ali naquele espírito, na hora que ele precisar, lá na fase adulta, que ele passar por uma dificuldade, ele vai lembrar daqueles momentos acolhedores que ele vivenciou na infância, na evangelização. O olhar afetuoso do evangelizador, a música, né, que a gente estudou semana passada, que chega a estruturas profundas que a gente imagina. E é o que a gente vê as crianças, os pais relatando assim, a criança está tomando banho e cantando a musiquinha, Deus é bom para mim.
né? Deus é bom para mim. Olha para você ver a força do evangelho na nossa vida. Então, acreditar no trabalho que a gente faz, que nós não estamos sozinhos, e sempre respeitar e valorizar a família daquele espírito. A família em primeiro lugar, sempre. Maravilha, maravilha. Meu irmão Gustavo, agora você tem incumbência novamente, com chave de ouro, com a última pergunta. Ô, Zu, a gente tem no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação da doutrina dos espíritos, lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde o Kardec faz um agrupamento dos espíritos que se comunicam na Sociedade Espírita de Paris, o depoimento de um garotinho chamado Marcel. Marcel tinha lá os seus 8, 10 anos de idade. E ele passou por aqui com ele teve, na verdade, uma grande expiação. Não foi nenhuma prova, não, foi uma expiação. Então, eu queria que você dissesse para nós, quando adentra a sala de evangelização, uma criança que difere dos demais, através da sua aparência física, ou com algum retardo mental, como é que isso é tratado pelo evangelizador diante das outras crianças? Gente, é até um assunto até bem, né, atual na evangelização, porque a gente tem recebido sempre mais crianças aí, autistas, né, com essas necessidades educacionais especiais, e o evangelizador tem buscado se informar sobre isso. E aí, a experiência que a gente tem, Gustavo, é que, de novo, as crianças acabam acolhendo muito mais, com mais facilidade que nós adultos. Às vezes acontece sim, né, perguntar, que elas são muito sinceras. Por que disso, né? Por que você está assim, vamos supor, uma cadeira de roda, por que você está assim? Por que você é assim? A pergunta é até de forma natural. E elas acolhem aquela criança. Elas começam depois a fazer as atividades com a criança normalmente. A dificuldade acaba acontecendo no adulto, né? Porque a gente começa a... Não é um preconceito, mas a gente se assusta, né? A gente assusta, e agora, como eu vou lidar? Aí a atividade não condiz com a capacidade daquele espírito, aí a gente fica um pouco desconcertante. Então, a gente está numa fase de aprendizado intenso nesse sentido. E aí a doutrina, mais uma vez, ela é esclarecedora. Por quê? A gente precisa pensar na grande oportunidade daquele espírito, né? E aí a gente não vai dar para a gente entrar aqui agora, de repente a gente pode voltar com esse assunto desse feira que vem. Por que crianças, né, tão novas, com expiações, com dificuldades assim, né, já com dificuldades tão cedo na sua jornada? Se Deus é Pai misericordioso, se nós, Pai humanos, não desejamos isso, imagina Deus, que é perfeito. Então, assim, existe um porquê daquele espírito, daquelas condições. E aí só realmente a doutrina espírita para acalmar os nossos ânimos nesse sentido. Existe aí algo que esse espírito está espiando, que é para o bem dele. Então, não devemos olhar com dó, né? A nossa compaixão tem que ser no sentido de levar o evangelho da melhor forma que a gente conseguir. E é por isso que ele chegou ali na nossa sala, no nosso momento de evangelização. Para sentir pelas vias perispiríticas, não é nem pelo intelecto, é pela vibração daquele ambiente, o poder de Jesus. Então eu tenho que confiar nisso. Então, se eu, naquele momento, eu não estou com o material preparado, eu vou acreditar num grande amor e no meu pensamento. Eu vou continuar fazendo a minha evangelização e envolvendo em pensamento aquele espírito, trazendo para ele a oportunidade de estar reencarnado, seja em que for. Porque o nosso corpo é perfeito. Ah, mas como é perfeito se me falta algum sentido? É perfeito para o processo evolutivo que eu estou. O meu planejamento reencarnatório. E aí eu vou envolver ainda mais o meu pensamento de coragem, de fé, de esperança. E não dá para a gente trazer aqui alguns relatos agora, mas porque assim, nos fere, né? A gente recebe uma criança, às vezes, em condições que a gente
fica até embargado. Mas aí vem o conhecimento da doutrina espírita nos dizendo que está tudo certo. Assim como cada criança nasceu no lar, não foi por acaso, não tem nenhum lar que está errado, todas as provas têm uma utilidade, uma finalidade e uma grande misericórdia de Deus ali, mesmo nessas expiações. Só de eu acolher com essa clareza, eu já estou ajudando aquele espírito, porque ele está recebendo o quê? De todo mundo na sociedade. Um olhar assim, de que isso? Tadinho, coitado. Eu estou estimulando o quê ali? Aí se eu recebo com outro olhar, que bom que você está aqui, que bom com a sua reencarnação, porque você vai sair muito melhor, né? Só de eu acolher, passando coragem e esperança, eu já estou evangelizando esse espírito. O resto a gente vai aprendendo ali no cotidiano. Não existe receita de bolo, né? Igual a gente recebe o filho, não vem com manual aquele espírito. A gente tem que criar conexões para aprender juntos. E assim é o evangelizador, ao receber um espírito com expiações na sua sala de evangelização. Você não está sozinho, você está no mínimo, com o seu mentor, com o mentor dessa criança, com o mentor da tarefa e com os mentores da casa. Então, é conectar com essa essência divina que somos, que está em mim, que está naquela criança, com a equipe espiritual que está ali, e emanar esperança e coragem para esse espírito. Acho que a gente pode voltar nesse tema semana que vem, Daniel. Maravilha, Zô. Fica aí, então, o nosso convite para a gente tratar deste tema tão importante, tão atual, e que é um momento importante para todos os evangelizadores também estudarem, né, fazer uma reflexão. Bom, nós já estamos encaminhando para o encerramento, mas por causa do conteúdo aqui de dois comentários, vou comentar rapidinho para a gente comentar rapidinho, tá, Zô? A Eliette falando aqui sobre quando ocorrer algum questionamento sobre a religião, é certo falar que Deus está em todas as religiões, e a Lorena fazendo um comentário, que ela tem dificuldades, né, com os avós dos seus filhos, né, que são de uma religião diferente, não aceita o espiritismo, e que ela gostaria de frequentar com as filhas dela, mas eles não aceitam, e ela sente dificuldades, né, mas as crianças entendem e respeitam melhor que nós adultos. Uma pergunta relacionada sobre essa dificuldade ainda que existe no mundo, sobre essa questão das doutrinas diferenciadas, nossa dificuldade dos seres humanos ainda de lidar com o diferente. Onde está escrito as leis de Deus, né? Não está em nenhum livro, está na consciência. Está certíssimo dizer que Deus está em tudo. Não só nas religiões, né? Deus está em tudo. Deus está no ar que eu respiro. Em tudo que eu vejo tem a presença de Deus. Então está certíssimo, Eliette, né? Deus está em todas as religiões. Graças a Deus nós temos as religiões, porque nós não somos iguais. Cada um se adequa, né, ao entendimento. Então, graças a Deus a gente tem várias religiões. O importante é o amor. Então está certíssimo. Deus está em todas as religiões. Está certo, sim. Ter respeito com o conteúdo que a criança traz, com o contexto que ela traz, com a vivência que ela traz. E a nossa irmã que fala que tem dificuldades, que os avós, né, não acreditam, a gente precisa voltar no mandamento maior, né? Honrar pais, né? Honrar pai e mãe. Honrar é mais do que amar, é respeitar. Precisamos respeitar o contexto, vieram primeiro, né? Tem um porquê disso. E aos poucos a gente vai falando pelos exemplos, tá? São os exemplos que arrastam. Tenta vivenciar o que a doutrina espírita te traz, e os exemplos vão, aos poucos, mostrando que tá tudo certo, que não tem nada de errado na doutrina espírita. E evangelize seus filhos, no momento do seu lar com eles. Tem tanto recurso, né? A Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, em breve, vai ter um espaço no seu site da evangelização, que é mais um esforço dos evangelizadores. Leve você a evangelização para o momento que você tiver com seus filhos. Não vamos criar um conflito, né, a todo custo. Vá conversando, dialogando, mas muito mais pelos exemplos. Eu tinha até um exemplo ótimo aqui, vou falar aí rapidinho, tá, Daniel? Eu também não nasci numa família espírita. Eu sou a primeira espírita da minha família. E eu estou sempre envolvida nos trabalhos. E uma vez, assim, eu ouvi minha mãe falando assim,
Nossa, filha, você gosta? Live streaming is on. Bom, pessoal, aconteceu um pequeno problema, a gente vai voltar no finalzinho da resposta da Azul, para que a gente possa encerrar aqui o nosso estudo. Vamos lá, Azul. Você estava dizendo sobre a importância da gente evangelizar em casa de uma forma especial, mesmo que às vezes a gente tenha essa dificuldade em nossas famílias. Sim, eu queria, só para encerrar e frisar, que a gente não devemos entrar em atritos com os nossos familiares, né? Respeitar a opinião e pelos nossos exemplos, pela mudança em nós, a gente vai mostrando ao que está caminhando conosco a importância, né, e a beleza da doutrina espírita. Então, evangelize seus filhos da melhor forma que você puder, com seus recursos, sem criar um atrito, né, no grupo familiar. Respeitá-los, amá-los, né, são os nossos pais, devemos tudo a eles, estamos aqui por eles. Primeiro, nosso sentimento de gratidão e respeito, mas pedindo silenciosamente permissão para agir diferente, né? Hoje eu conheço uma outra religião, uma outra conduta. Vou viver melhor possível dentro dela. Isso é o melhor diálogo que a gente pode ter, o nosso exemplo. Maravilha. E com essa resposta, a gente vai chegando ao final de mais um encontro, de mais um estudo. Semana que vem, na terça-feira, a partir das 7 horas da noite, a gente estará novamente reunido aqui. Vamos trazer, então, este tema da evangelização com crianças especiais, para a gente estar fazendo uma reflexão sobre esse tema, como tratar isso com as crianças, como tratar isso com as famílias. Agradecemos a todos mais uma vez pela presença, Zu, nosso querido Éder, nossa querida Viviane, nosso querido Gustavo. Amanhã a gente está de volta com mais um estudo dos livros de Emmanuel, que sempre tem nos trazido mensagens e reflexões muito grandes a partir das 7 horas da noite. E você, muito obrigado pela audiência, mais de 1 hora de programa, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que fez as suas perguntas. E é isso aí, gente. Estamos juntos para que a gente possa construir um mundo cada vez melhor, e este mundo melhor é com Jesus. Para encerrar, nada melhor do que orarmos. E eu vou convidar o nosso irmão Éder para que possa, então, nos conduzir neste momento final. Vamos elevar, então, nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a oportunidade. Amado Mestre Jesus, é com alegria que chegamos ao final da nossa atividade, enriquecidos pelos valores que aqui circularam, guardando conosco aquele compromisso de levarmos para a nossa vivência prática todo esse conteúdo. E aproveitamos, Senhor, esses momentos de prece para pedir por todos os corações que atravessam momentos mais difíceis, por aqueles que nos pediram o concurso da oração, enfim, que a tua paz a todos nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Paz para todos. Que assim seja. Grande abraço e até amanhã às 7 horas da noite.